E seja bem-vinda a mais uma aula de ondulatória. Hoje nós vamos falar de três fenômenos aí, ondulatórios importantes, tá bom? Meu nome é Wilson Dejato, eu sou professor e perito criminal da PCDF, tá? E se você já conhece meu trabalho, já sabe como é que funciona, deixa o like a partir de agora, se inscreve aí no canal. Se você não conhece, não tem problema, espera até o final, ver se a aula vai ser boa. Se você gostar, deixa o like no final, tá bom? Vamos começar. E então, os três fenômenos que nós vamos estudar hoje: polarização, difração e interferência, tá? Muito importante para o Enem gosta desses fenômenos, mas outros vestibulares aí também cobram, tá? Muito importante. E é tranquilo, dentro da área da física, eu considero esse aqui um conteúdo fácil até, tá? Pouca conta, né? Isso ajuda, certo? Então vamos começar pela polarização, que é o quê? O alinhamento das vibrações em uma única direção. Quando você fala que você tem um óculos polarizado, tá? A gente está falando dessa polarização mesmo, tá? O que que o óculos polarizado faz? A onda de luz, né, a onda eletromagnética, que é a luz, ela é tridimensional. Quando você passa pelo óculos, ele alinha essa onda tridimensional numa única direção, por exemplo, vertical ou horizontal, tá? É como se fosse uma janela, só deixa passar a parte vertical da onda ou só deixa passar a parte horizontal da onda, tá? Isso causa um alinhamento. Então nós vamos ver aqui já daqui a pouquinho essa questão do alinhamento melhor, tá? É importante também isso aqui. Só ocorre com ondas transversais. A gente sabe que tem alguns vestibulares aí, você tem que colocar verdadeiro ou falso, né? Para as afirmativas. Então fica de olho aqui que o pessoal gosta quando é polarização, falar isso aqui, né? Que, por exemplo, onda sonora pode ser polarizada, né? Onda sonora não pode ser polarizada, porque a onda sonora é uma onda longitudinal. Depois a gente vai estudar mais profundamente a onda sonora, mas ela é longitudinal, só as transversais, só aquelas que oscilam numa direção e propagam em outra, formando um ângulo de 90 graus entre essas duas direções, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Você tem uma pessoa segurando uma corda e ela fica balançando essa corda para cima e para baixo. E aqui tem um polarizador, quer dizer, é como se fosse o óculos lá que eu falei para vocês, tá? Mas o nome geral é polarizador. E tem uma janelinha aqui, ó, essa janela está na vertical. Então, se ele vibrar essa onda na vertical, essa onda vai passar por essa janelinha e vai continuar desse lado de cá, como se nada tivesse acontecido. Porém, se ele oscilar na horizontal, essa oscilação agora está na horizontal aqui, ó, tá? E a janela na vertical, essa onda não passa. Essa onda simplesmente desaparece, tá? Então você pode pensar então que é, a onda polarizada, ela só deixa passar a onda na direção que o polarizador está, tá? Se o polarizador está na vertical, só vai passar a onda na vertical, tá? Aqui tem um outro exemplo interessante, que é aquele que eu falei agora há pouco, a luz solar após passar por um polarizador vertical. Então você vê que as janelinhas ó, estão todas na vertical. E aí a onda eletromagnética, ela é o campo elétrico e o campo magnético aqui. Ou seja, uma onda tridimensional, tá? Quando passa pelo polarizador, como o polarizador está na vertical, depois dele vai passar só a parte da onda que está na vertical. Tá vendo? Essa onda é chamada de polarizada. Beleza? É só isso. Isso aí, como tira um pedaço da onda, vamos dizer assim, né? O óculos, por exemplo, é interessante porque diminui o reflexo, tá? Você tira uma parte da onda, então isso é interessante. Você continua vendo, mas tira um pedaço dela, tá? Uma, uma outra situação que o pessoal usa o fenômeno da polarização é naqueles cinemas 3D, que você tem um óculos que você ganha para assistir esse tipo de filme. Esse óculos tem um lado, uma lente azul, né? Não chega a ser uma lente, mas tem um lado azul de um olho e o outro lado do outro olho vermelho. E lá tem duas imagens na tela. Tanto que se você tirar o óculos, você vê, parece que o negócio está meio embaçado, né? Como se fosse aqui essa maçã, ó, que está aqui desenhada, ela está sobreposta, mas não exatamente sobreposta. Tem
né? Ela até tem um deslocamento aqui na horizontal, aqui assim, ó, ela está deslocada. E aí, essa imagem, ela está polarizada, por exemplo, na horizontal. E essa imagem deslocada está polarizada na vertical. Quando chega no óculos, o óculos, um lado deixa passar só a onda vertical e o outro deixa passar só a onda horizontal. Isso, né, na hora que entra no nosso olho, a gente entende como profundidade, né? Aliás, nós temos os dois olhos nossos servem exatamente para isso, né? A gente ter a noção de profundidade. Se você tiver um olho só, você perde bastante essa noção de profundidade. Você vê as coisas mais planas, né? Então você, com esse ângulo, você vê com um ângulo, com esse olho, outro ângulo, outro olho, você vê com outro ângulo, e a sobreposição dessas duas imagens forma no nosso cérebro uma imagem tridimensional. Eles tentam simular isso aí, né? Aqui na no cinema, tá bom? Muito bem, então a polarização é isso aí. Vamos agora para a difração. Capacidade que a onda possui em contornar obstáculos, essa é a definição. A onda, quando atinge algum obstáculo, ela pode mudar a forma dela também, tá? Você pode entender isso. É uma mudança no formato da onda quando ela atinge algum obstáculo, tá? Para um mesmo meio, não muda a frequência, comprimento de onda e velocidade, tá? Uma das coisas que eu coloquei isso aqui porque eu tenho muito vestibular que pede, tá? Na difração muda alguma coisa na onda? Não. A única coisa que muda é o formato dela, como eu falei aqui atrás, a forma dela. Às vezes ela é plana, ela passa a ser circular, por exemplo, que é o mais comum. Para um mesmo meio, não muda a frequência. Então, vamos lá, a onda está vindo na água, passou por um obstáculo, mas ela continua na água, que é o normal, tá? Não mudar o meio. O normal é não mudar o meio, tá? Então, lá no vai lamber ferida, que é a fórmula que a gente tem usado, o princípio fundamental da ondulatória, V, a velocidade não muda. Lambda, o comprimento de onda, não muda. Frequência é o F também não muda. Não muda nada, tá? É mais acentuada quando as dimensões do obstáculo forem menores ou da mesma ordem de grandeza do que o comprimento de onda. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem que é mais fácil pelo desenho. Nesses dois casos, houve difração, tá? Você tem aqui, ó, uma onda, e isso que você está vendo, essa linha azul na horizontal, a gente é a crista, tá? A gente chama de frente de onda numa onda bidimensional como essa, a gente chama de frente de onda. Mas pode imaginar que é a crista, lembra? Aquele ponto mais alto? É a crista, tá? Então eu tenho aqui quatro cristas. A distância entre duas cristas me dá o comprimento de onda, como está mostrando aqui. Aí essa onda encontra um espacinho aqui, ó, e que é um obstáculo, né? Uma fenda, e vai passar por essa fenda. Quando ela passa por essa fenda, essa onda, ela muda o formato dela, ela deixa de ser horizontal e passa a ser circular, assim, ó, do jeito que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Então agora ela começa a vir para cá, ó, ela só estava indo para frente, mas uma parte dela agora vai aqui na diagonal para cá, na diagonal para cá e para frente, tá? Então ela mudou o formato dela. Aqui também está acontecendo difração. Você tem as ondas aqui, né? E elas vão passar por essa fenda. Só que essa fenda está maior, tá vendo? Do que essa. Esse espaço aqui, essa distância é bem maior. Ela mudou um pouco, né? O formato dela mudou sim, mas não mudou muito. Então, olha o que está escrito aqui. A difração é mais acentuada quando as dimensões do obstáculo, no caso essa fenda aqui, ó, forem menores ou da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. Então dá uma olhada aqui no comprimento de onda, tá vendo? Essa distanciazinha? Dá uma olhada nessa distância aqui também da fenda. Você viu que elas são parecidas? Quando essas duas distâncias forem parecidas, o fenômeno da difração é mais pronunciado, é mais fácil de perceber, tá? Que é essa mudança no formato aqui que você está vendo, tá? Quando essa distância do obstáculo aqui, ó, é muito maior, é grande, né? Ó, o comprimento de onda é pequenininho e essa distância é grande. A difração ainda acontece, mas aí já fica um pouco mais complicada de perceber ela. Tem situações em que essa distância é tão grande, tão grande, tão grande, por exemplo, a luz do sol passando pela janela.
A janela seria essa fenda, né? E a luz do sol seria a onda. Só que o comprimento de onda da luz do sol é muito pequenininho mesmo. Quando passa pela janela que tem, sei lá, 1 metro, 2 metros, né? A janela, você não percebe o fenômeno da difração. Tá? É como se a difração nem tivesse acontecendo. Por quê? Porque, então, de novo, o obstáculo tem uma ordem de grandeza muito maior do que o comprimento de onda, tá? Aí você não percebe a difração. Aqui tem uma foto real, né, para a gente perceber, ó, as ondas do mar estão vindo aqui, de cima para baixo, tá? Isso aqui são corais, né? Eles formam essa barreira e aqui tem uma passagem que não tem coral. Então a água consegue entrar por aqui. Quando a água entra por aqui, olha o que que acontece, tá vendo? Tem uma mudança no formato, ela começa a ficar circular, tá vendo? Legal, né? Essa foto é bem legal. A difração também mostra como é possível uma antena receptora, por exemplo, de um rádio, né? Então você está aqui na sua casa ou na sua empresa e você quer receber uma onda de rádio de uma antena que está atrás de um morro, né? Essa antena vai mandar o sinal, uma parte da onda vai passar reto, mas por causa desse obstáculo, uma outra parte é difratada, muda esse formato, né? E acaba atingindo a antena. E, ou seja, essa pessoa consegue ouvir a rádio. Porém, se tiver muito perto do morro aqui, né? Esse carro aqui, por exemplo, ó, ele não vai receber o sinal. Mesmo assim, ele não vai receber. Então, ele não consegue sintonizar essa rádio, por exemplo, dessa que é dessa antena. Tá certo? A luz, como eu disse para você, não é muito fácil de ver a difração da luz, porque o comprimento de onda dela é muito pequeno, tá? Mas aqui tem uma situação, ó, se você pegar um laser e deixa um obstáculo, se esse obstáculo que for grande, né, essa abertura for muito grande, essa fenda, a luz passa reto e forma um pontinho lá no anteparo, numa parede, tá? Já se você diminui bem e deixa esse anteparo, esse obstáculo, anteparo não, obstáculo, a fenda, bem pequenininha, bem próxima do comprimento de onda da luz, ela vai difratar e vai formar uma figura aqui, né, nesse anteparo, tá bom? Mostrando que a luz é uma onda. Isso aqui é a difração é uma das coisas que prova que a luz é uma onda, porque tinha uma época, sabe, do que é feita a luz, né, e tal. E esse experimento aqui só faz difração onda, só onda que faz difração, tá? Então, se a luz fez difração é porque ela é uma onda. Então, é isso, tá? Essa figura a gente chama de franjas de difração. Essa figura central, ela sempre é mais forte e maior, tá? Ela é chamada de primeiro máximo. Aí depois vem uma região escura. Aqui do ladinho dela tem uma região escura. É chamada de primeiro mínimo. E depois tem uma outra região escura chamada de segundo mínimo. Tá? Tem uma formulinha que é para a gente que relaciona esses mínimos aqui, ó, com essas dimensões todas que vocês estão vendo. Com a distância aqui, ó, de abertura da fenda, com esse L, que é a distância do obstáculo até o anteparo. Tem um ângulo aqui, né? Esse primeiro mínimo, ele vai ser formado em um determinado ângulo em relação a essa região central aqui, ó, que ele chamou de θ, e essa distância ele chamou de y, que é do meio do primeiro máximo até o mínimo, tá? Essa é a fórmula, tá bom? D seno de θ é igual a n vezes lambda. Esse n é um número inteiro que vai corresponder ao primeiro mínimo se n for igual a 1, como está escrito aqui, tá? E segundo mínimo se n for igual a 2 e assim por diante, tá? Então, tem vários pontinhos pretos aqui, né? Entre cada parte clara tem uma parte escura, né? Essa parte escura são os mínimos. Então, para cada um desse mínimo, você vai usar um, dois ou três, tá? E é isso. Essa fórmula aqui, sinceramente, não é de cair muito, não. Normalmente no Enem, quando eu vi caindo, eles dão a fórmula, tá? Então, acho que você não deve se preocupar tanto com ela. Vamos falar agora de interferência. Difração é só isso também. Interferência já é um fenômeno um pouco mais elaborado,
Quando a gente está falando de interferência em cordas, que é o primeiro que nós vamos falar, nós estamos falando de uma interferência unidimensional, porque a corda ela é unidimensional, né? Ela é só uma linha, né? A corda, tá? A interferência, tanto em corda ou qualquer outra coisa, ela pode ser construtiva ou destrutiva, tá? A construtiva, ela funciona assim, ó. Aqui a gente chama de pulso, isso que vocês estão vendo. Nós temos dois pulsos. Uma onda completa, para quem já assistiu outras aulas, sabe que ela é constituída de uma parte mais em cima, onde tem a crista lá na ponta, na parte mais alta, e tem uma parte embaixo. Lá embaixo a gente tem o vale, né? Isso tudo é uma onda. Quando a gente só tem um pedaço da onda, como tá aqui, ó, só tem a parte de cima, a gente chama de pulso, tá? Então, tem um pulso indo para a direita, olha a setinha, e tem um pulso indo para a esquerda. A interferência é exatamente o fenômeno de encontro desses dois pulsos ou dessas duas ondas. Quando duas ondas se encontram, a gente diz que pode acontecer uma interferência, tá? Construtiva, ela é chamada de construtiva porque quando esses dois pulsos se encontrarem, a amplitude ela vai aumentar, tá? Os dois pulsos estão para cima, né? E aí, quando eles se encontram, fica desse jeito. Só no momento que eles se encontram. Depois, esse que estava indo para a esquerda, continua indo para a esquerda. Ele está aqui, ó. E esse que estava indo para a direita, esse aqui, né? Continua indo para a direita, ele está aqui. A amplitude volta ao normal depois que eles se encontram, tá? Ou seja, a onda continua como se nada tivesse acontecido, tá? Normal. Só que vai ter essa sobreposição onde a gente vai somar as amplitudes, tá? No caso da destrutiva, é exatamente o contrário. Você tem um pulso indo para a direita, só que agora ele está para baixo, tá vendo? E você tem esse aqui indo para a esquerda e está para cima. Quando eles se encontram, se a amplitude for exatamente igual, a onda até desaparece momentaneamente, tá? E depois, esse que estava indo para a esquerda continua vindo para a esquerda, esse que estava indo para a direita continua indo para a direita, como se nada tivesse acontecido. Só isso. Esse é o fenômeno da interferência destrutiva, beleza? Agora em duas dimensões. Em duas dimensões, normalmente a gente fala disso aqui, tá? Que é ondas numa superfície da água, né? Ela é duas dimensões porque só está na superfície, tá? Ela não vai para o fundo, por exemplo. Lá no fundo, lá não tem onda, só na superfície, tá? Então aqui, ó, você tem alguém, sei lá, uma pedrinha fez uma perturbação, gerou essa onda aqui. Isso que você está vendo, essa parte circular mais clara são as cristas, a parte mais escura são os vales. E você tem uma outra também que aconteceu a mesma coisa. E elas estão se encontrando, tá vendo? Né? Elas se encontram. O encontro dessas nós temos uma interferência, tá? Essa interferência é chamada interferência em duas dimensões. É o máximo que eu acho que vai cair para vocês em termos de vestibular é uma dimensão ou duas. Porque em três dimensões ela é difícil, né? Como é que você vai desenhar uma interferência em três dimensões? Nem dá, nunca vi esse desenho. Tá? Mas é claro, você pode ter um som, o som é uma onda que se propaga no ar, por exemplo, tridimensional, emitindo por uma caixa de som, e você pode ter uma outra caixa de som, e você está ali no meio e você pode perceber uma sobreposição de ondas, uma interferência de uma onda na outra, tá? Não é que não existe interferência em três dimensões, que é difícil de ser cobrado no vestibular, porque não tem como você fazer um desenho ou um esquema como esse que eu estou fazendo aqui, tá? Então, ó, uma onda vai ser essa preta. Então, o que você está vendo, uma linha contínua preta, são as cristas. Uma linha tracejada preta são os vales, tá? Então, entre duas cristas, ó, eu tenho um vale aqui no meio, tá bom? E aqui é a mesma coisa, para a onda verde. Linha contínua, crista e linha tracejada, vale. Você percebe que tem uns pontinhos aqui, né? Ó. Por exemplo, esse pontinho aqui, ó, é preto e ele está totalmente preenchido, ele está pintadinho, né? Você percebe que é o encontro de duas linhas contínuas, uma preta e uma verde. Ou seja, uma interferência construtiva. Por quê? Porque você está encontrando duas cristas. O encontro de duas cristas é uma interferência construtiva. Já nesse ponto aqui, ó, é uma bolinha que não está preenchida.
É esse aqui, ó. Você tem o encontro de uma linha verde contínua com uma linha tracejada preta. Ou seja, aqui está encontrando uma crista e um vale. Logo, é uma interferência destrutiva. Entenderam como é que a gente analisa? Tá? Se você olhar aqui no meio, ó, bolinha, 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 ou seja, você vai perceber que aqui nessa linha todinha ó, só está tendo interferência destrutiva aqui, ó. Daqui até aqui, ó, só interferência destrutiva. Então, às vezes formam umas linhas, umas figuras, né, que não simplesmente não tem onda, porque se é destrutiva, né, sendo a amplitude a mesma, você não vai ter onda, tá? Tem uma formulinha que você pode usar quando a interferência for construtiva ou para saber se a interferência é construtiva. Quando a diferença de caminho, de distância, for n lambda sobre 2, sendo esse n um número par, a interferência é dita construtiva. Como assim, Wilson? Esse dpf1 menos dpf2 é o seguinte, esse aqui vamos chamar de fonte 1, esse aqui nós vamos chamar de fonte 2. Pega um ponto qualquer aqui, ó. Daqui até aqui tem uma distância. Essa distância é chamada de dpf1. É a distância desse ponto até a fonte 1. Entendeu? Daqui até aqui também nós vamos ter uma distância. Essa distância é dpf2. Distância desse ponto até a fonte 2. Entenderam o que é esse dpf1 e dpf2? Se essa distância for um múltiplo par, né? Tem que ser par, de lambda sobre 2, a interferência é construtiva. Vamos entender por que par. Porque se par, vamos pegar o 2. Se eu colocar 2 aqui, ó, vai ficar 2 lambda sobre 2. Esse 2 vai cancelar com esse 2, vai dar lambda. Vai dar um comprimento de onda. Toda vez que der um comprimento de onda, ou dois comprimentos de onda, ou três, ou quatro, ou cinco, a interferência é construtiva. Você tem uma diferença de um comprimento de onda todo, tá? Então, se eu colocar 4 aqui, ó, 4 lambda sobre 2, 4 dividido por 2 dá 2, você vai ter 2 lambda. 2 lambda, de novo, é um múltiplo inteiro de um comprimento de onda, tá? Já na interferência destrutiva, a fórmula é a mesma, Só que você vai usar um N ímpar. Por que N ímpar? Porque se você usar 1, 3, 5, que são os números ímpares que a gente vai usar aqui, se você colocar 1, vai dar 1 lambda sobre 2, que é lambda sobre 2. A resposta dessa conta é lambda sobre 2, metade de um comprimento de onda. Toda vez que for metade, ou 1, entre 1 e 2, entre 3 e 4, entre 5 e 6, né? No caso aqui metade vai estar entre 0 e 1, você tem uma interferência destrutiva. Se você colocar 3 lambda sobre 2 vai dar 1,5, ou seja, entre 1 e 2, tá? Interferência destrutiva. Então, a fórmula é a mesma, você só precisa lembrar que na construtiva esse n vai ser par e na destrutiva esse n vai ser ímpar, tá? É isso aí, então. Um abraço e até a próxima aula.